E aí, gente, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, a gente está aqui para mais uma aula de biologia celular. Hoje a gente vai seguir falando sobre a membrana plasmática. Na primeira aula, a gente falou sobre o quê? Sobre a composição da membrana plasmática. Então, a gente começou falando que a membrana ela tinha uma bicamada lipídica, composta por fosfolipídios e ácidos graxos. Essa membrana, vamos pensar que aqui a gente tem uma membrana, ela era embebida por proteínas, ou seja, proteínas estavam mergulhadas nessa bicamada lipídica. Essas proteínas, elas podem atravessar toda a bicamada lipídica ou não. Quando a gente tem uma proteína atravessando toda essa bicamada, a gente tem uma proteína transmembrana. Para que servem essas proteínas? Elas vão servir principalmente para o transporte de substâncias do meio extracelular, ou seja, fora da célula, para o meio intracelular, dentro da célula, ou vice-versa, do meio intracelular para o meio extracelular. Na segunda aula, a gente viu o quê? Na segunda aula, a gente falou sobre o transporte de moléculas através da membrana plasmática. Então, a gente falou sobre, primeiro, o transporte passivo, que é aquele transporte onde a gente não tem o gasto energético, e as moléculas, os íons, eles são transportados a favor do gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A gente falou primeiro da difusão, onde a gente vai ter moléculas apolares que vão ser transportadas através da bicamada lipídica, propriamente dita. Depois a gente falou sobre a difusão facilitada, onde a gente vai ter moléculas que vão ser transportadas através do que? Com a ajuda das proteínas. E quando a gente falou de transporte passivo, a gente ainda falou sobre a osmose. O que é osmose? Osmose nada mais é do que o transporte de solventes, como a água, através da bicamada lipídica com auxílio das proteínas de canal. Na sequência, a gente falou sobre o transporte passivo, que é aquele transporte onde a gente vai ter gasto energético e a gente vai ter moléculas sendo transportadas contra o gradiente de concentração, ou seja, do local menos concentrado em direção ao local mais concentrado. Eu sugiro que, se você ainda não assistiu ou essa primeira aula sobre a composição da membrana plasmática, ou se você não assistiu a segunda aula, onde a gente conversou sobre o transporte através da membrana plasmática, eu sugiro fortemente que você volte e assista essas aulas. Se você assistiu e não entendeu, assiste de novo, a aula está lá disponível no YouTube, então nessa mesma playlist que eu postei a aula de hoje, você pode voltar e assistir as aulas que eu numerei como 6 e 7, tá certo? Também recomendo que você assista essa aula de hoje até o final, porque na próxima aula a gente vai ter atividade avaliativa e também vai ter uma atividade prática, tá certo? No final da aula de hoje eu vou explicar o que a gente vai precisar para a aula prática. Vou falar mais ou menos por cima como que vai ser a nossa atividade avaliativa, tá certo? Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. Uma aula que é um pouco mais curta. Então, como eu já falei, como essa aula de hoje é mais curta, se você não assistiu as aulas passadas ou não entendeu, assiste de novo, vai lá, lê o capítulo do Junqueira e Carneiro, que vai ser importante para você poder entender o que a gente está estudando, tá bom? A aula de hoje é intitulada Especializações da membrana plasmática. E hoje a gente vai falar sobre algumas particularidades que a gente vai observar nas membranas de diferentes células. Ou vocês já estão tendo, ou vocês ainda vão ter disciplinas como anatomia vegetal, histologia animal ou histologia vegetal. O que vocês vão ver nessas disciplinas? Nesse semestre, a gente está estudando cada organela da célula, cada componente da célula. Só que a partir dos próximos semestres, vocês vão começar a estudar os tecidos. O que são os tecidos? O conjunto de célula. Em disciplinas como histologia, vocês vão estudar as particularidades das células, de conjuntos de células. Então, aqui eu mostro para vocês alguns exemplos
como as células elas vão ser diferentes. Aqui a gente tem um conjunto de células, aqui a gente vai ter um outro conjunto de células, aqui outro. Vocês podem ver que são células diferentes. E conforme o tipo de célula que a gente vai estar olhando, conforme as modificações, as adaptações que a gente vai observar nessas células, a gente vai ter variações aonde? Nas membranas plasmáticas. A membrana plasmática, ela vai ser adaptada justamente para que essa célula funcione corretamente. Uma célula epitelial, por exemplo, uma célula da pele, vai ser diferente de uma célula renal, por exemplo, que vai ser diferente de uma célula que a gente vai encontrar no intestino, que vai ser diferente de uma célula que a gente vai encontrar no epitélio de uma folha. Então, dependendo da célula que a gente está olhando, dependendo do tipo de tecido, dependendo da funcionalidade, da função dessa célula, a gente vai ter uma membrana plasmática diferente. Então, hoje eu vou falar justamente sobre essas especificidades. Vai ser só uma pincelada, porque quando você estiver em histologia, aí sim o professor de histologia vai dissecar o assunto membrana plasmática para vocês. Então, o que são essas especializações da membrana plasmática? Especialização essa que já está lá no nome da aula de hoje. Nada mais são do que modificações que as membranas plasmáticas elas vão ter, que vão permitir que essas membranas executem funções específicas. Lembrando, cada célula ela vai ter uma função no organismo. E a membrana, ela pode ajudar na execução dessas funções. Por exemplo, aqui eu coloquei um conjunto de células que a gente vai encontrar onde? No intestino. E o que acontece? No intestino, vocês estão vendo essas bordinhas assim, ó? A gente vai falar depois especificamente sobre essas dobras, mas a gente chama de vilosidade. E elas permitem o quê? Uma maior absorção de substância. Então, isso é uma adaptação, isso é uma especialização da membrana plasmática. Existe só essa especialização? Não, existem várias, existem inúmeros. Eu coloquei esse exemplo porque esse aqui é um exemplo mais famoso e a seguir eu vou detalhar exatamente como que funciona essa questão da maior absorção, mas a princípio o que vocês têm que saber é isso, né? Que as especializações são modificações que vão permitir que a membrana execute função A, B, C, D, diferentes tipos de função. Antes de continuar, a gente precisa... eu preciso falar para vocês alguns conceitos que são importantes. Aqui, ó, a gente tem células, então você vê aqui, ó, tem uma célula, aqui tem outra célula, outra, tem várias células. O conjunto dessas células é um tecido. Quando a gente está olhando, quando a gente vai olhar uma célula, quando a gente quer falar das especializações, a gente precisa considerar de qual superfície da célula a gente está falando. Quando a gente está falando dessa parte de cima aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. Quando eu estou falando da parte de cima, aqui, eu estou falando o quê? Da superfície apical. Sempre que eu falar em superfície apical, eu estou falando da parte de cima. Sempre que eu falar em superfície basal, eu tô falando aqui, ó, a base, ó. Superfície basal dessa célula, superfície basal dessa aqui, superfície basal dessa outra célula aqui. Então, tudo que tá na parte de baixo é basal. Tudo que tá na parte de cima, no ápice, tá na parte superior, apical. E a lateral é mais fácil, né? O que é a superfície lateral da célula? Aqui, ó. Lateral é o lado. Essa é a mais fácil. Quando a gente vai olhar, ó, aqui o lado. Quando a gente está olhando uma célula, a gente vai ver que as membranas plasmáticas, elas vão ter adaptações em ambas as partes.
Na aula passada, nas aulas passadas, eu estava mostrando células redondinhas, onde a gente tinha uma membrana plasmática toda igual, né? Só que na vida real, quando a gente vai olhar as membranas no microscópio eletrônico, a gente vê que nem sempre toda a borda da membrana plasmática é igual. Às vezes, a superfície apical pode ser diferente, às vezes a gente vê algumas particularidades na superfície basal e muitas vezes, geralmente, as especializações, as adaptações, elas estão na superfície lateral. O que é a superfície lateral? É o lado onde justamente onde uma célula vai entrar em contato com outra. A partir de agora, eu vou começar a falar sobre exemplos específicos de adaptações, então, tanto na superfície lateral, apical e basal. Aqui eu fiz um esquema bem genérico para vocês, onde a gente vai ter uma célula, que eu chamei de célula A, e eu chamei de célula B. Lembrando, aqui a superfície apical, superfície basal, superfície basal, superfície lateral, 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 lateral. O que acontece? Aqui eu mostrei para vocês que as células, elas estão juntinhas, né? Se você pudesse, se a gente pegasse essa célula aqui, esse tecido aqui, e a gente pudesse aumentar, olhar com aumento estratosférico, o que a gente ia ver? A gente ia ver que a gente tem as células e elas estão ligadas por o que a gente chama de junções. A gente chama de junções intercelulares. O que quer dizer inter? Entre células. Essas junções são ligações entre células. As junções são o que vão... Essas junções são o que vão conectar essas diferentes células. Então, aqui eu mostrei para vocês, nessa figura, isso aqui seria a junção. A gente vai ter diferentes tipos de junção. Dependendo da célula que a gente está olhando, dependendo da função da célula, a gente vai ter um tipo de função diferente. Uma função que é um tipo de junção que é bem comum é a junção oclusiva. O que é essa junção oclusiva? Ela gruda uma membrana plasmática na outra. Então, aqui, ó, isso é um tipo de especialização lateral, que fica no lado da membrana. Então, vamos lá para a figura para a gente poder entender melhor como que funciona essa junção oclusiva. A gente tem aqui uma célula, outra célula e outra célula. Vocês veem que aqui, ó, nessa parte esse espaço em branco, tanto aqui quanto aqui, ó, as membranas plasmáticas, elas não se tocam. Lembrando, as membranas plasmáticas, elas não conseguem ficar grudadas uma na outra. Por quê? Lembra que eu falei que as células tinham glicocálix que impediam que as membranas se chocassem? Então, você nunca vai ter uma membrana, literalmente, uma membrana encostando na outra. Ao invés disso, a gente vai ter adaptações como junção, onde a gente vai ter pontos de ligação. Nesse espaço aqui, se a gente pudesse dar um aumento, as membranas, elas não exatamente se tocam, mas é como se a gente tivesse uma cola. A junção oclusiva, ela funciona como uma cola que vai juntar as duas, vão fazer com que essas duas membranas fiquem ligadas, mas ao mesmo tempo elas não estão se tocando 100%. Por quê? Porque, lembra, tem o glicocálix que impede que elas se grudem 100%. Então, a gente vai ter essa junção oclusiva que é como se fosse uma cola. Vamos pensar num tijolo? A gente vai estar fazendo um muro. A gente tem o tijolo, a base do tijolo é o quê? É a membrana plasmática. Se a gente colocasse o cimento gruda os dois tijolos, né? Então, o cimento, ele funciona como uma junção oclusiva. Ele gruda as duas membranas, ao mesmo tempo que ele evita que uma membrana encoste direto na outra. Ela dá aderência. Para que serve essa junção oclusiva? Ela vai fazer com que as
células elas fiquem grudadas e ao mesmo tempo, aqui ó, em vermelho, o que a gente tem? Que a gente tem a membrana e a gente vai ter proteínas na membrana. As proteínas, elas têm a capacidade de se mover ao longo da bicamada lipídica. Vocês lembram que eu falei do mosaico fluido? Que a membrana plasmática é fluida? As proteínas, elas conseguem se mexer ao longo elas conseguem se mover ao longo da bicamada lipídica. Então, essas junções aqui, elas impedem que essas proteínas da lateral vão lá para a superfície apical. Por quê? Porque as proteínas da superfície apical têm uma função, por exemplo, a proteína A, verdinha, ela vai ter uma função específica. É uma função diferente que a proteína B, que é a proteína que a gente vai encontrar em algumas células, elas vão ter na sua superfície lateral. Então, quando a gente tem essa junção oclusiva selando esse espaço, além de estar conectando uma célula na outra, a gente vai ter um impedimento que essas proteínas se movam para o lugar errado. Então, desse modo, no caso de células com junção oclusiva, as proteínas da superfície apical são obrigadas a ficar só aqui em cima e as proteínas da superfície lateral ficam só aqui do lado. Elas não conseguem ir para a superfície apical e nem as proteínas da superfície apical vêm para a superfície lateral. Isso permite que elas sigam funcionando adequadamente. Toda proteína, toda membrana plasmática vai estar ligada via junção oclusiva? Toda célula vai estar ligada a outras células via junção oclusiva? Não. Esse é um tipo de ligação, esse é um jeito que uma célula pode se ligar a outra. Mas a gente vai ter outros tipos de junção também. A gente tem uma outra junção que a gente chama de junção de ancoramento via desmossomo. O que são os desmossomos? Os desmossomos, eles são filamentos que fazem parte do citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? É o esqueleto da célula, é o que vai firmar a célula. Em alguns casos, a gente vai ter o esqueleto, aqui tá curtinho, mas pensa que esses filamentos aqui, eles poderiam se estender, viu? Eles podem ser bem compridos, podem vir aqui de baixo. Então, ele tá curtinho aqui só para fins didáticos, mas lembra, esses filamentos, eles podem ser compridos. E quando a gente tem esse tipo de conexão, o que acontece? O filamento de uma célula, ele atravessa e entra na outra. Olha aqui, a gente, se aumentar, ó, a gente tem aqui os filamentos, a gente tem os desmossomos. Lembra que antes, aqui eu só falei que tinha uma cola, né? Aqui, ao invés de ter uma cola, a gente vai ter esses fios que vão estar ligando uma célula na outra. Então, olha, fios. Esses fios, eles dão uma sustentação. Então, a gente não vai ter uma célula grudada na outra, como a gente tinha anteriormente, via uma cola. Mas sim, elas vão estar ligadas porque a gente vai ter fios, chamados desmossomos, que estão ligando uma célula a outra. Quando a gente tem esses desmossomos aqui na superfície lateral, lembra a superfície lateral do lado? A gente fala que a gente tem desmossomos, junção de ancoramento via desmossomos. A gente pode ter esses desmossomos também na superfície basal. Basal aonde? Embaixo. Então, a gente pode ter esses filamentos aqui ligados com a base onde as células estão fixadas. No entanto, quando a gente tem essa ligação na base, a gente não fala que a gente tem desmossomo. A gente fala que a gente tem M desmossomos, tá certo? Quando ele tá ligado com a superfície basal. Isso é um jeito de fixar a célula na base. Vamos pensar fazer analogia com uma construção. Quando se está fazendo uma casa, o que é feito? Tem toda a parte de concreto, é colocado ferros que vão permitir que a casa ela fique sobre uma área, né?
Esses ferros vão dar sustentação. Eles vão fazer com que a casa fique fixa naquele lugar. Os desmossomos, os M-desmossomos, na superfície basal, eles têm uma função muito, muito parecida com toda essa parte de ferragem que a gente tem em construções de casa. Ele vai fazer com que a célula fique fixa naquele ponto, vai dar sustentação. Novamente, a gente vai ter só desmossomos e M-desmossomos? Não, a gente pode ter outros tipos de especialização que vão estar conectando diferentes células, que vão estar conectando essas células e permitindo que essas células se comuniquem. Outro tipo assim bem comum que a gente vai ter de junção nas células são as junções comunicantes. Então, eu botei aqui, junção comunicante. Como o nome dela já induz, essas junções comunicantes permitem que as células se comuniquem entre si. Então, lembra, a gente tem as células, mas essas células elas podem estar se comunicando. A gente pode estar tendo transferência de moléculas entre células, a gente pode ter transferências de íons, a gente pode ter transferências de moléculas apolares, a gente pode ter transferência de água ou de outros solventes de uma célula para outra. Então, aqui, ó, aqui a gente tem a membrana de uma célula, nessa parte de cima, e aqui embaixo a gente teria outra membrana. Em algumas células, a gente vai ver proteínas, é muito parecido com a proteína de canal, que eu mostrei lá na aula de composição. Então, vocês estão vendo aqui, ó, parece uma florzinha, cada florzinha dessa, cada coisinha laranja que parece uma florzinha, ela seria uma proteína. Se você olhar de perto, ela tem um buraquinho aqui no meio que vai permitir que ocorra a passagem de líquidos de uma célula para outra. Quando que vai ocorrer essa passagem? Quando a gente tiver diferentes gradientes de concentração. Se vocês não lembram o que significa o gradiente de concentração, como que ocorre esse transporte, volta lá na nossa aula anterior, quando a gente falou tudo sobre esse transporte de solutos e dissolventes entre células, entre o meio extra e intracelular. Então, aqui é só para vocês verem, ó, 3 células, a gente pode ter essa célula se comunicando, ó. Aqui a gente poderia ter essa proteína comunicante, essa junção comunicante, aqui outra e aqui outra. Isso permite que haja troca de líquidos, tá bom? Como água. Então, aqui só para vocês poderem, para sumarizar o que a gente viu, né? Ó, lembrando, superfície apical, a parte de cima, superfície basal, a parte de baixo e superfície lateral. A gente pode ter o quê? A gente pode ter diferentes tipos de junções. A gente pode ter as junções ocludentes, lembra que eu falei a cola? É como se a gente tivesse uma cola que estivesse fazendo com que as membranas plasmáticas de diferentes células fiquem aderidas uma à outra. Isso é a junção ocludente, ó. Uma junção ocludente, outra junção ocludente. E aqui o conceito, ó. Junções selam os espaços entre as células. Segundo tipo de junção que a gente viu, junção de ancoramento via desmossomo. Então, a gente vai ter filamentos que vão atravessar a membrana plasmática, permitindo a comunicação de uma célula para outra. A gente pode ter os desmossomos laterais e quando a gente tem na base, a gente tem quem? Os M-desmossomos. Então, superfície lateral, desmossomo. Superfície basal, M-desmossomo. Terceiro tipo de junção que eu falei, junções comunicantes, que permitem a comunicação entre as diferentes células. Comunicação entre as diferentes membranas plasmáticas das células. Então, elas vão permitir a passagem de moléculas como água de uma célula para outra. Isso que eu falei,
Eu falei basicamente até agora de especializações laterais e eu falei de uma especialização da superfície basal das células. Porém, a gente também vai ter especializações na superfície apical. O que é apical? Na parte de cima, ó. A gente pode ter especializações aqui, aqui. Diferente da função... Dependendo da função que a célula vai ter, ela vai ter uma especialização diferente para poder otimizar o funcionamento da célula. Um tipo de especialização que vocês vão ouvir falar muito, vão ser as microvilosidades. Quando vocês tiverem histologia, anatomia, fisiologia, os professores com certeza vão falar muito nas microvilosidades. Vamos lá. O que é uma vilosidade? Essas vilosidades nada mais são do que essas dobras aqui, ó. Então, se a gente aumentasse aqui, ó, o que a gente teria? As vilosidades são isso aqui, ó. É um monte de morrinhos, sabe, ó? Só que por que ela se chama microvilosidade? Porque ela é muito pequena. Lembra? As nossas células são minúsculas. A gente não consegue ver a olho nu. Então, essas vilosidades que eu tô falando são estruturas muito pequenas. São adaptações, são especializações que ficam aqui na parte de cima da célula, ó. A gente tem uma célula aqui. Opa! Não era para ter riscado. A gente tem uma célula aqui. Ó, a gente tá vendo o núcleo. Tá vendo aqui as mitocôndrias. Ó, os desmossomos aqui, ó, desmossomos. Ó, junção ocludente. E aqui a gente tem o quê? As microvilosidades. Essas microvilosidades, elas funcionam para quê? Para que essas células elas têm microvilosidade? Elas servem para aumentar a superfície celular. Então, aqui, ó, por exemplo, nas células epiteliais, a gente tem, aqui um exemplo, ó, várias células. Se a gente dobrar ela, vocês percebem como a gente vai ter um aumento da superfície celular? Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês usando um fio que eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil de vocês entenderem como que funciona a questão da absorção. Para ficar um pouco mais claro como que são essas microvilosidades, eu vou usar um barbante para poder tentar explicar de um jeito um pouco mais didático como que funciona essas microvilosidades. Olha, vamos pensar que isso aqui é a membrana plasmática. Ó, é um fio bem comprido. O que acontece? Imagina no corpo de vocês se a gente tivesse uma membrana assim, comprida desse jeito. Ia ocupar muito espaço, né? A gente ia precisar de uma área enorme para poder ter membranas tão compridas. Então, o que acontece? Vamos pensar nesse fio, sendo a membrana. Ó, se a gente começar a dobrar ele, ó, como se fossem microvilosidades, vou botar mais perto da câmera para vocês poderem ver melhor. Vocês percebem que a área ocupada ela é bem menor? Ó, é uma área minúscula. Então, as microvilosidades, elas funcionam assim. A gente está ocupando um espaço pequeno, que se a gente fosse espichar, olha, não cabe nem na minha tela. Então, é para isso que servem essas microvilosidades, ó. A membrana, ela vai se dobrando sobre ela mesma, a fim de ocupar um espaço menor. Experimentem fazer isso com fio na casa de vocês, para vocês verem como, quando a gente reduz, assim, quando a membrana ela começa a se dobrar sobre ela mesma, o espaço ocupado ele é bem menor. Aonde que a gente encontra microvilosidades? Voltando aqui para o nosso slide, então, agora que vocês viram na prática como que as microvilosidades aumentam a superfície de absorção, aonde que a gente vai encontrar microvilosidades? Se a gente pegar um intestino
Aqui, ó, a gente tem o intestino. E aqui, ó, se a gente olhar, a gente vai perceber que na superfície apical das células, a gente vai ter essas microvilosidades aqui, ó. Vocês estão vendo? Essas microvilosidades, elas vão permitir que haja um aumento da absorção de nutrientes pelo intestino. Então, enquanto a gente está fazendo o nosso processo de digestão, está ocorrendo a absorção de nutrientes. Há vários nutrientes que vão ser absorvidos principalmente na parte inicial do intestino. Através de quem? Das microvilosidades. Então, aqui eu tenho um corte do intestino, só para vocês saberem. Então, ó, as microvilosidades, a gente vai ter o quê? Veias e artérias que vão... Os nutrientes, eles vão passar por difusão para as veias e para as artérias. Se não lembra o que é difusão, volta lá na aula anterior. Aqui só um outro corte para vocês, onde a gente também vai ter microvilosidades. Quando vocês tiverem histologia, possivelmente a professora vai pedir para vocês olharem células intestinais no microscópio. Então, sempre que vocês verem esse padrão com microvilosidade, vocês já sabem que possivelmente a gente vai estar falando de célula intestinal. É onde mais tem microvilosidade no organismo. A gente tem as microvilosidades na superfície apical da membrana plasmática, porém, a gente também pode ter uma outra estrutura que a gente vai chamar de estereocílios. Os estereocílios, eles são parecidos com as microvilosidades, porém, eles têm algumas adaptações, algumas coisinhas que as microvilosidades não têm. O que acontece? Lembra, ó, microvilosidade era só assim, né? Os estereocílios, ao invés de eles serem retos aqui, ó, se a gente fosse... Ele começou a criar espécies de extensões. Então, ao invés de ser assim, você vê que ele tem bem mais extensões justamente para otimizar a absorção de nutrientes ou de outras substâncias. Então, ele tem uma capacidade de absorção, uma capacidade de otimização do espaço muito maior se comparado com as microvilosidades. Aqui eu coloquei uma imagem só para vocês verem como é. Aonde que a gente vai ter estereocílio? A gente vai ter em diferentes partes do corpo, incluindo nas células sensoriais da orelha. Nas células da orelha a gente tem essas microvilosidades, são estruturas muito, muito, muito sensíveis, tá certo? Então, assim, hoje eu dei uma pincelada para vocês sobre algumas especializações que a gente vai encontrar na membrana plasmática. Essa é a nossa última aula teórica sobre membrana plasmática. Eu não falei muito mais porque, como eu acho que a maioria de vocês ainda não teve disciplina de histologia, não faz muito sentido dar muito detalhe para vocês, mas vocês vão voltar a ver esse assunto futuramente nas próximas disciplinas. Para quem ainda não leu, como a aula de hoje ela foi mais curtinha, então eu recomendo que vocês aproveitem esse restante do tempo da aula para ler o capítulo sobre membrana plasmática do livro do Junqueira e Carneiro. Esse capítulo está lá disponível na sala de aula virtual de vocês. Então, pega lá, baixa o livro, tem o PDF, vocês conseguem ler no celular, vocês conseguem ler no computador. Por favor, leiam esse capítulo, porque vai ser importante principalmente para tanto entender a aula de hoje, quanto para fazer atividade na próxima aula. Só adiantando, para a próxima aula, a gente vai ter uma aula prática sobre o transporte através da membrana. Então, como que vai ser a nossa aula prática? A gente vai brincar na cozinha da casa de vocês. O que eu vou precisar? Eu vou pedir para vocês, para a próxima aula,
me arrumarem batatas, sal e açúcar. Professora, não tem batata em casa. Serve outro vegetal? Serve. Vocês têm macaxeira em casa, macaxeira crua. Tem que ser... a gente vai precisar de algum vegetal cru. Então, serve abóbora, abobrinha, cebola. O que vocês tiverem, vocês podem usar. Preferencialmente batata, porque é mais fácil da gente ver o processo. Porém, se vocês não tiverem batata, pode usar alho. O vegetal que vocês tiverem em casa. A gente vai precisar de vegetal, sal e açúcar. Arrumem isso para a próxima aula, tá bom? No caso de mais dúvidas, vocês podem me escrever via sala de aula virtual, vocês podem me escrever por e-mail ou mesmo via WhatsApp. Bom descanso e até a próxima aula.